Comigo nessa oportunidade está Marcelo de Souza e Silva, que é presidente do CDL BH e também presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae Minas. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Prazer estar aqui com você, Leonardo. Grande amigo de longa data. É importante, você é uma pessoa importante nesse movimento do desenvolvimento econômico em Belo Horizonte, Minas Gerais. É sempre bom conversar sobre esse tema. Vai ser super importante você acompanhar a gente aqui até o final. Marcelo, eu queria muito que você falasse diretamente aqui para a nossa audiência, que de maneira simplificada, ela precisa entender cada vez mais de negócios e do impacto desses negócios no nosso dia a dia, qual que é o papel tanto da CDL como também do Sebrae no desenvolvimento econômico aqui em Minas Gerais. Bom, os dois têm a mesma característica, né? A mesma finalidade, dar suporte aos empresários, aos empreendedores, principalmente os micro e pequenos empresários, que são a base em quantidade, né, da nossa economia. Então, cerca de 95% das empresas constituídas, registradas no Brasil, são micro e pequenas empresas. Então, a gente dá esse suporte. Como é que a gente dá esse suporte? A gente dá assessoria jurídica, na CDL a gente tem assessoria jurídica, a gente agrega valor ao negócio dele, conseguindo para ele, para o empreendedor e para os colaboradores, medicina, capacitação, tudo de forma mais facilitada. Tudo que ele precisa, como que ele faz a gestão bem feita do seu negócio, como hoje, né, é muito intenso, como é que ele faz essa venda em vários canais, né, o canal digital, o canal por telefone, televendas, e o canal físico também, como é que ele prepara o seu estabelecimento, como é que ele capacita seus colaboradores. Então a gente tem esse suporte muito importante. Mas também a gente discute e a gente faz uma retaguarda muito forte, tanto na CDL quanto no Sebrae, da questão legislativa, né? As leis que impactam diretamente ao funcionamento as legislações que impactam ali o funcionamento do comércio, ao funcionamento da prestação de serviço. Então a gente trabalha nessa retaguarda também nas casas legislativas e fazemos também interação com os órgãos executivos, né? A prefeitura, o governo do estado, o governo federal. Então a gente faz esse trabalho que uma associação tem que fazer. Na CDL, no Sebrae, a gente completa também com esse ambiente, o desenvolvimento econômico local, e completamos também com a educação empreendedora. O Sebrae leva essa educação empreendedora para toda a base de ensino, as escolas públicas municipais, escolas públicas estaduais, para que as pessoas entendam o que é o empreendedorismo desde cedo. Por quê? Porque nós somos um país de muitos empreendedores. As pessoas começam a empreender muitas vezes por necessidade, e depois passam aí detectam, a gente ajuda, tanto a CDL quanto o Sebrae, ajuda os empreendedores a entender quais oportunidades que tem para melhorar seu negócio e deixar seu negócio ali com um funcionamento por muito mais tempo, podendo ampliar esse negócio também. Então, essas são, na base, o que uma associação faz, igual a CDL, e também o Sebrae, que é uma entidade privada, mas com recursos públicos, que faz esse apoiamento também para o bom funcionamento das empresas, focado nas micro e pequenas empresas. Eu acho que quem acompanha o dia a dia do empresário micro, do pequeno, do médio também, principalmente dessas três categorias, consegue perceber nitidamente o tamanho do papel desenvolvimentista que o Sebrae tem, né? O tanto que ajuda e auxilia. Eu queria tratar um pouquinho mais exatamente sobre isso, sabe, Marcelo? Eu vejo a atuação do Sebrae, vejo a atuação da CDL muito nessa segunda parte que você mencionou, que é no trabalho do trato legislativo, a questão da institucionalidade dessas marcas que você representa, e isso faz com que você muitas das vezes esteja à frente de pautas importantes para o empreendedorismo de Belo Horizonte e de Minas Gerais. Eu não sei se sempre foi assim, Sebrae e CDL ser junto à mesma cadeira. Então eu queria que você falasse dessa experiência e como que isso tem trazido benefício para o empresariado local. Sim, não. Ao longo dos anos, e eu queria deixar claro para todas as pessoas que estão nos assistindo, eu participo da CDL tem 37 anos. Entrei na CDL, na CDL Jovem, há 37 anos atrás. Foi a primeira turma, diretoria da CDL Jovem, e vim ao longo desses anos, né, eu sou um empresário desde que eu tinha 22 anos de idade, então ao longo dos anos vim participando ativamente. E o Sebrae também
por a CDL fazer parte do Conselho do Sebrae, a gente tem a cadeira, tem o titular e tem o suplente. Na época, eu entrei em 99, o então presidente da CDL, Manuel Bernardes, né, e eu era suplente, mas eu que ia por causa das muitas atividades do Manuel Bernardes, do presidente da CDL, eu participava intensamente. Então, desde 99, eu sou conselheiro do Sebrae. Neste momento agora, a gente tem um acordo de cavaleiros no Sebrae que cada gestão é feita por um setor. Né? Essa gestão agora pelo setor do comércio e serviço. Então, eu me propus a ser candidato à presidência do Conselho, fui aceito, né? De 15 votos eu tive 12 votos, e a gente uniu esses esforços. Né? Não só com a CDL, com todos. Né? Essa minha visão, essa minha expertise que eu adquiri ao longo desses anos todos participando ativamente, né, do setor de comércio e serviço. Eu não sei se você lembra também, eu fui secretário de Desenvolvimento de Belo Horizonte. Então, isso tudo deu muito relacionamento, muito conhecimento, muita capacitação. Então, eu consegui, nessa gestão, fazer essa proximidade muito grande. É a primeira vez que isso acontece, a CDL muito próxima do Sebrae, né? A gente aplicando no Sebrae também, e o Sebrae com números totalmente diferenciados agora, essa aplicação do que eu aprendi na CDL. Eu estou presidente da CDL desde 2019 e agora no Sebrae em 22. Fui eleito em 22, assumi em 23. Né? 2 anos agora, mais o ano que vem, para que termine em 27. Então, a gente está lá levando todo esse conhecimento e esse relacionamento. E uma coisa importante também é a união com os poderes públicos também. Hoje a gente tem uma proximidade muito forte, o Sebrae também não tinha muito isso, mas hoje o Sebrae tem uma proximidade forte, tanto com o Poder Executivo, o Governo do Estado, o Legislativo, a Assembleia Legislativa e também o Judiciário. A gente fez essa aproximação, o Ministério Público também. Talvez essa aproximação, por conta da sua experiência já no setor público, facilitou esse trato e chegou a ter algum impacto o fato de você já ter participado do meio público no seu dia a dia, na vida privada? Sim, essa é uma pergunta muito interessante. Esse relacionamento ao longo dos anos e a minha participação muito próxima, né, também essa participação muito ativa na CDL-BH, como vice-presidente, né, eu fui vice-presidente do Manuel Bernardes, Roberto Alfeu, Bruno Fausto. Então, isso trouxe essa proximidade que traz, ela trouxe a proximidade das instituições. A gente conseguiu. Então, para vocês terem uma ideia, né, todos que estão nos assistindo, com o governo do Estado, quando a gente assumiu a presidência do Sebrae, nós tínhamos cerca de 8 projetos de políticas públicas do governo do Estado praticados, parcerizados com o Sebrae. Hoje são mais de 75. Então, o que nós fizemos? Nós otimizamos, aproximamos, otimizamos recursos humanos, otimizamos recursos financeiros, entregamos mais. Somos mais efetivos, tanto o governo quanto o Sebrae. Tanto é que o vice-governador Matheus Simões sempre declara que hoje o parceiro mais forte no desenvolvimento econômico do governo do Estado é o Sebrae, mas a gente fazendo coisas efetivas, né? Levando e acompanhando sempre os micro e pequenos empreendedores para que possam potencializar também seus negócios. Lembrando também, Bortoleto, que o Sebrae a gente potencializou um trabalho que é do encadeamento produtivo. O Sebrae aproximou muito das grandes empresas. E aí, quando essas grandes empresas fazem grandes investimentos nas regiões, nos municípios, ela impacta aquele município de várias formas. E tem muitas oportunidades para as micro e pequenas empresas que estão ali ou que não estão ali e que levam essas oportunidades também de negócio. Então, a gente trabalha esse encadeamento produtivo. Então, essa proximidade também com grandes empresas foi a gente potencializou isso agora nessa gestão também. E aí, trabalha um eixo que o Sebrae fica um olhar muito especial, que é o desenvolvimento econômico local, que é fortalecer a economia dos municípios. Bom, 37 anos de CDL, 26 de Sebrae, muita experiência vivida, muita pressão recebida. E nesses momentos de pressão, Marcelo, assim, seja até mesmo dentro da própria instituição ou fora, política, social, econômica, quem que você recorre? Qual que é a sua referência pessoal? Qual que é a sua referência para poder tomar decisão? Olha, a gente tem, graças a Deus, eu tenho vários amigos, né? Você sabe disso também, perfeito. A gente tem, assim, pessoas, referências, igual você perguntou. Dentro da CDL, a gente tem pessoas que usam muito bom senso, estão ex-presidentes, eu converso muito com ex-presidentes. Tem um que já faleceu, que era muito referência para mim, o Eduardo Noronha, que era dono da Prima Linha, né? Os meninos, os filhos dele hoje têm a Constância, várias outras referências. Uma referência mais recente, o prefeito Marcelo Cerda,
o ex-prefeito Márcio Lacerda, outros também, né, que a gente não tem mais a proximidade, falando de política com desenvolvimento econômico, a gente tem o Zé Alencar, era um também muito próximo, a gente brincava muito na época, quando eu era vice-presidente da CDL, a gente tinha um sindicato dos vices. Era o Zé Alencar, que era vice-presidente da República, era o Olavo Machado, que era vice-presidente da FIENG, era o Dr. Luiz Carlos, que era vice-presidente também da FIENG. Então a gente tinha um grupo, o Chico Horta, que era vice-presidente da CEMIG. Então essas referências, eu sempre tive essa proximidade, essa conversa ao longo dos anos, e a gente vai nessas referências. A gente tem muitas referências que a gente realmente, quando aperta, a gente conversa, né? E tem mais referências também, o próprio Rodrigo Pacheco, né? Eu sei que muita gente acha a atuação do Rodrigo Pacheco polêmica, mas o Rodrigo é uma pessoa, eu considero sensacional. O próprio Matheus Simões, né? Converso muito com o Matheus Simões, vice-governador. A gente tem essa proximidade com vários políticos e vários empresários também. Lembrando do ramo de empresários, a gente tem aí os empresários do ramo supermercadista, o Alexandre Pone, do Verde Mar, a gente conversa muito. Hoje a gente está muito próximo do Rafael Lafetá, que é o presidente do Sinduscon também, que é da MRV. Então tem vários empresários. Eu vou ficar citando aqui, não, se daqui a pouco um amigo meu vai falar assim, poxa, você citou e não me citou. E realmente a gente tem muitas referências. Eu sou uma pessoa muito acessível também, né? Muitas pessoas me procuram também para discutir assuntos, temas específicos, e eu faço isso também com uma gama do relacionamento de muitos amigos que eu construí ao longo dessa vida empresarial e também um pouco política, essa institucional. Marcelo, com a liberdade que a gente tem, eu vou te fazer uma pergunta, nem todo mundo fica confortável para poder responder, mas eu acredito que você não vai ter dificuldade em expor isso para a nossa audiência. Eu queria que você falasse, aí do ponto de vista pessoal, né? Pegar toda a sua trajetória fora das instituições, lógico que tem muito mais tempo dentro da instituição do que fora, mas qual foi o erro, problema, dificuldade que verdadeiramente foi um ponto de virada para você na sua vida? O que você fala, hoje eu sou o líder que sou por causa também disso? Bom, a capacitação, a ausência de capacitação. Porque quando você está liderando um processo desse e você tem uma responsabilidade grande, você tem os seus ideais para buscar, às vezes você esquece de se capacitar, de ficar pronto, né? Você ter mais informação. Então, eu tive que fazer um recuo. Há uns 10 anos atrás, eu recuei. Quando eu saí da prefeitura e voltei para a CDL mais intensamente, eu fiz um processo de capacitação, de entendimento, a profundidade em temas que são mais relevantes e que me ajudaram bastante. Eu percebi isso, inclusive em entrevistas que eu fazia, em rodas de conversas e até reuniões, né, de conselhos, reuniões que eu participava, eu vi que eu tinha esse distanciamento de capacitação, dessa capacitação, até da maneira de falar, da postura, partindo até disso, mas também de conhecimento, sabe? Aprofundar nos conhecimentos. Não é só na comunicação, na profundidade. Na profundidade. Então, esse foi um momento em que mudou muito a minha vida. Mudou muito a minha vida porque esse ambiente que a gente convive, que a gente vive o dia a dia, é um ambiente que as pessoas esperam isso das lideranças. Então, eu acho que é isso. Eu tenho uma palavra, uma expressão que eu uso, que eu aprendi nesse período, que é cuidar, né? As pessoas que trabalham comigo sabem muito bem. Eu falo assim, ó, cuida que vai dar certo. Cuida que isso não vai dar problema. Ah, presidente, isso é difícil, nossa senhora, não sei o quê, fulano de tal não quer conversar, a gente viu isso, deve ver esse obstáculo, que eu falei, cuida, não encosta. E eu aprendi isso há 10 anos atrás, quando eu fiz essa imersão, nessa capacitação que eu busquei, eu aprendi isso. Cuida que dá certo. Então esse é um grande conselho que eu dou para todo mundo. Quando você tiver um problema, quando você estiver enfrentando algum tipo de obstáculo, cuida. Não largue para lá. Cuide que você supera. Ou resolve, ou realmente você toma uma decisão de falar, não, eu não quero, eu não consigo mexer com isso, eu preciso trazer alguma ajuda diferenciada. Vamos aproveitar que falamos de cuidado, é algo que sempre permeia as nossas entrevistas aqui, a conversa no dia a dia com empresários de todo tamanho, nova economia, esse mundo que a gente está vivendo de hoje. Sebrae e CDL BH estão preparados para isso? Como que é a sua visão? Falta muito?
falta pouco, estamos à frente do tempo, estamos atrasados? Como que você avalia tanto o Sebrae como o CDL-BH nesse tema? Eu acho que as duas entidades, né, eu não chamo nem de entidade, de organização, porque a CDL é uma big organização, para quem não conhece, né, a CDL nós temos 13 mil associados aqui em Belo Horizonte, é uma entidade que tem uma receita em torno de 200 milhões de reais por ano, esse é um número extremamente diferenciado nesse movimento. Maior que muita prefeitura. Maior que muitos Sebrais, inclusive, tem Sebrais no Brasil que não tem essa receita. Bom, e você tem a maior CDL no sistema de CDLs, né, somos cerca de 1.600 CDLs, e o Sebrae também. Hoje são destaque, as duas são destaque, as duas estão preparadas. Mas vocês podem ficar tranquilos, na minha gestão, eu não deixo ninguém sossegado. A outra expressão que eu uso muito é o seguinte, eu morro de medo de ficar aqui fazendo mais do mesmo. Então a gente tem que inovar. Nós estamos trabalhando nas duas organizações muito a questão da inteligência artificial, né? Como pode chegar e ser usada efetivamente, principalmente pelos pequenos, os que têm dificuldade, né? A questão do ESG também, a gente já está avançando nesse entendimento, as empresas avançando, a gente entendendo isso, mostrando como que a utilização de ferramentas, tanto de tecnológicas como de gestão, né? Como de relacionamento, você pode potencializar as empresas, sua empresa pode ficar muito mais, com a rentabilidade muito melhor. Então a gente trabalha isso. Então o principal a frase que eu falei aqui no início da nossa conversa é dar o suporte, agregar valor ao negócio daquela pessoa que está te procurando ali pedindo ajuda. Como é que você faz? Nós estamos agora na CDL, juntamente com o Sebrae, uma parceria com o Sebrae, criando um centro de referência de soluções. A gente vai criar um espaço ali na João Pinheiro, o prédio ao lado da CDL, também é da CDL o prédio. Nós estamos reformando para acolher os micro e pequenos empresários, para que cheguem ali, tenham uma jornada e tenha todas as soluções ali. Solução de gestão, de layout de loja, solução de meios de pagamento, tudo que ele precisa no seu dia a dia, ele vai encontrar. Se ele vai usar ou não, é outro problema, mas ele vai enxergar e vai ter ali pronto para que ele possa beber dessa água bem limpa. Então é isso, né? Essa é a visão nossa. Estamos preparados, os números tanto da CDL quanto do Sebrae são números maravilhosos, são números crescentes, e é óbvio, né? A gente tem que estar atento a isso. Equipe preparada, né? Essa preparação, eu falei isso, da capacitação para mim, mas a gente também faz isso, tanto na CDL quanto no Sebrae, a preparação da nossa equipe também, dos nossos colaboradores. Então, eu acho que Minas Gerais está muito bem contemplada, e aí eu queria acrescentar aqui não só Sebrae, CDL, nós temos outras organizações, entidades empresariais também, que são destaque no Brasil, a própria FIENG, a FEComércio, a FAENG, né, vários, a FETSENG e vários outros, a OSENG de Minas Gerais, Dr. Ronaldo Scuncato. Então, esse fator é importante, porque também essas entidades unidas, e nós temos uma excelente união, e aí tem a Federaminas, a FCDL, a AMES, então, se eu for falar aqui, nós temos várias organizações que buscam sempre esse desenvolvimento econômico equilibrado, né? Lógico que o objetivo também é o desenvolvimento social, que a gente precisa também evoluir bastante. Vamos falar de futuro aqui um pouquinho, mas com você, o representante de todos nós, né? Você está representando a classe empresarial, eu queria separar essa visão de futuro, esse plano de voo, tanto para CDL e Sebrae, você falar o que a gente pode esperar do futuro dessas duas entidades que você lidera, mas também o que você espera de Minas Gerais para o futuro. Então a gente separar, porque a gente tem que entender o que você pode fazer para poder nos ajudar e para poder fazer com que Minas continue crescendo, e do lado de cá, qual é a sua expectativa? É que continue crescendo? É que haja um retrocesso? Qual é a sua visão? Sim, não, a gente tem bons e maus momentos na economia, e aí Minas Gerais não é uma ilha isolada, ela sofre esse impacto também da economia nacional e mundial. Muitos impactos que vêm. Mas o que é muito importante, na minha visão, a gente está caminhando super bem, e na minha visão não, inclusive com os números que a gente é parceiro, né, com o governo de Minas, a gente está caminhando super bem em Minas Gerais para que a gente possa alcançar números diferenciados, e Minas Gerais hoje é destaque em muita coisa também. O que nós precisamos são de boa gestão. Eu falo muito, Léo, que a gente fica tentando motivar os empreendedores, né, na CDL e no Sebrae para fazerem boa gestão dentro das suas empresas, mas a gente precisa ter boa gestão também no setor público, então as prefeituras, os governos estaduais e o governo federal. E a gente tem isso aqui em Minas, a gente tem uma gestão séria,
a gente tem uma gestão de diálogo, precisa consertar muita coisa ainda para a gente caminhar super bem, mas a gente já avançou bem. Eu acho que o futuro de Minas, se a gente conseguir firmar essa forma de governo que nós estamos vivendo hoje, que é um governo sério, muito técnico, né? Buscando soluções e entregas, a gente consegue ter aí na próxima gestão, talvez mais uma, duas gestões aí para frente, a gente consiga ter números bem diferenciados e aí sim ter Minas Gerais como esse destaque que no cenário nacional e até cenário mundial, que a gente sabe que a gente está conseguindo atrair muitas empresas mundiais, né, de atuação mundial aqui para Minas Gerais por causa da condição do nosso estado. E a CDL e o Sebrae podem ajudar muito nisso. Podem ajudar. O que não pode é ficar parado achando que está tudo bem. Essa é a provocação que eu sempre faço. Como que a gente pode caminhar, dar as mãos, efetivamente dar as mãos e buscar facilitações? Porque o empreendimento, quando você faz, na cabeça do empreendedor é fácil, ele sabe fazer o produto, ele sabe negociar, né? Tudo bem que ele precisa melhorar, precisa buscar caminhos melhores, mas ele precisa desse apoiamento para que não haja interferências externas no negócio dele. Quanto menos interferências externas. Então, acho que é o papel da CDL, é o papel do Sebrae, dar o suporte, mas também cuidar desse ambiente de negócios cada vez melhor. Nós temos, como eu disse aqui, várias organizações, a gente tem essa união das entidades aqui, a gente conversa muito, o diálogo muito aberto e somos receptivos, né? Nós somos bem recebidos pelo governo do estado e pelos governos municipais também. Outra coisa importante, quando eu cito o governo municipal, nós estamos vendo muitas gestões eficientes nas prefeituras. Tanto é que nós tivemos um número grande de prefeitos sendo reeleitos, né, com números altíssimos de aceitação. Então, como exemplo aqui, eu cito toda hora o João Marcelo aqui de Nova Lima, grande parceiro, Rapaz novo, né, um prefeito novo, com uma gestão eficiente e de diálogo também. Eu sou presidente da CDL de Nova Lima também, então a gente tem uma proximidade e, sim, muita conversa séria. Isso pode, isso não pode, isso dá para fazer. Então é isso que a gente precisa. Então, a minha expectativa para as próximas gestões que sejam com essa gestão, a característica está da gestão atual, da seriedade, do diálogo, é que realmente Minas Gerais tem muito, muito, muito a ganhar. Muito bem, eu tenho um quadro aqui que chama Raio-X, Marcelo. É pergunta rápida, você tem que responder sem consultar celular, sem demorar para poder me dar a resposta. Podemos fazer? Podemos. Então vamos lá. Pergunta número 1, crescimento econômico de Minas, acelerando ou patinando? Acelerando e rampando. Empreender em 2025 é mais oportunidade ou é mais risco? Aí eu vou ficar na mediana. É oportunidade, mas com cautela. Se você pudesse destravar uma burocracia amanhã, chegasse, pegasse a caneta e tivesse o poder de destravar, qual que seria? Essa é difícil, né? Que a burocracia realmente atrapalha. Tem tanta opção, né? Tem muita opção. Mas eu acho que é realmente a redução da carga tributária. Quando eu falo isso, as pessoas vão entender. Esse emaranhado que é você calcular que carga tributária você tem que pagar. Isso é muito difícil para o empreendedor. Eu acho que teria que ser uma forma bem simplificada de entendimento, um cálculo muito simples. E hoje não é assim. Não é. Eu tenho também pergunta que a gente chama de pergunta de ouro, porque vem da audiência, aquilo que é o mais importante daqui da nossa casa, aqui da Itatiaia. E ela tem sempre a capacidade de colocar um pouco o nosso convidado aqui, o nosso entrevistado, numa situação um pouquinho mais apertada. Vem da audiência, te repasso do jeito que está aqui. Marcelo, com tanta compra online, como é que o lojista aqui de Belo Horizonte consegue competir? A CDL ajuda de que jeito nesse jogo contra os gigantes? Não é uma realidade, há um crescimento das vendas por meio digital, a gente ajuda mostrando para o associado quais as ferramentas hoje, dentro do segmento em que ele atua, da forma que ele atua, que facilitam essa venda. Mas essa concorrência é muito forte com grandes grupos. Mas a gente tem uma vantagem aqui em Belo Horizonte e Minas Gerais. O consumidor mineiro e belo-horizontino, ele busca muito o produto na internet, nas redes digitais, mas ele efetiva a compra na loja física.
E aí é uma grande oportunidade para o empresário, porque ele pode agregar mais produtos naquela venda e ele pode fidelizar o seu consumidor. Por isso que a loja dele tem que ser muito bem preparada. E a CDL-BH ajuda muito nisso, dá essa visão e mostra para ele como que ele recebe esse consumidor de maneira diferenciada e fortalece ali suas vendas. Eu vou aproveitar que você está aqui com a gente e vou fazer mais uma pergunta de ouro, porque eu tenho duas, vou fazer duas. Marcelo, tá difícil demais tocar o pequeno negócio com tudo subindo. O que o Sebrae e a CDL podem fazer na prática para ajudar quem está tentando sobreviver? Olha, a gente pode fazer muita coisa, mas uma coisa muito importante que a CDL e o Sebrae fazem é ajudar você a ter produtos de qualidade com preços acessíveis para o consumidor. Então esse é um fator. E meio de pagamento diferenciado, né? É ajudar ele ali a comprar esse produto buscando um crédito diferenciado. Então esse formato, a CDL e o Sebrae viram que é um ponto muito importante para o empreendedor e que ele precisa ter. Então a gente ajuda, inclusive indicando fornecedores, ajudando ele em negociações para que ele tenha esses produtos cada vez melhor, mas com preços acessíveis também. Marcelo, nós temos uma pergunta aqui do Euler, do Super Nosso, para você. Confere. Gostaria de saber como superar o problema de todo empresário, que é pessoas, contratar pessoas, ter uma equipe, diminuir turnover, com tanta dificuldade, né, hoje em dia, que a gente percebe o governo dando benefícios, muita gente não querendo trabalhar, principalmente aqueles empregos mais comuns, como fixá-los, esse é um desafio de todo empresário, eu sei, mas no caso, o que você acha, o que você recomenda para que doa menos, para que nós possamos ter uma equipe mais coesa? Responde aí, chefe. Pois é, esse hoje é um grande desafio para todos os setores de empresários, né, do setor produtivo. Você ter esse colaborador firmado dentro do seu negócio. Então, respondendo ao Euler, grande amigo também, grande empreendedor aqui de Belo Horizonte, de Minas Gerais, né, referência até nacional. Euler, eu acho que é o que vocês procuram sempre fazer no supermercado. Vocês estão fazendo isso. É trazer benefícios que realmente sejam efetivos para esse colaborador, capacitando, vocês buscam isso e fazem essa capacitação de maneira diferenciada e trabalham ali o dia a dia, dando condições para que ele possa exercer a sua atividade de maneira que ele sinta ajudando mesmo, ele sinta que ele está trabalhando e que ele está ajudando todo o contexto. Eu falei aqui durante a minha entrevista aqui, o cuidar. Então tem que cuidar das pessoas também, tem que entender, estar próximo. E uma coisa que a gente está percebendo, quanto mais você cuida desta pessoa, desse colaborador e de sua família, você estende esse cuidado para a família, ele também se sente ali agregado. É óbvio também que você tem que fazer essa remuneração adequada, né? Chegar nessa remuneração adequada e buscar também com que ele faça também interação dentro do ambiente de trabalho, ele possa mudar de função, aprenda mais coisas, mudar de função, para que ele também se sinta integrante e crescente ali dentro da sua atividade. Não é fácil, eu sei que não é fácil, a concorrência para não acontecer isso é muito forte, mas é isso, é você agregar bons benefícios, ele entenda que o salário dele, os benefícios, o trabalho dele vai fazer esse crescimento pessoal e profissional dele e dar oportunidades. Também é importante ele sentir que ele tem oportunidade de crescimento dentro da empresa e aí que a gente tem essa dificuldade nas funções mais baixas, né? As funções mais produtivas ali que a gente chama de chão de fábrica. Então tem que ter a criatividade. O seu setor de RH, de DHO, tem que ter essa criatividade também para que eles possam se sentir realmente reconhecidos e acolhidos dentro das empresas. E às vezes isso não é fácil, porque como a empresa tem que produzir, tem que ter produtividade, então a gente esquece muito disso. É cuidar que com certeza cada um vai ter ali o seu funcionário. E buscar essa pessoa também, só acrescentando isso, quando você buscar essa pessoa, você identificar isso, porque muitas empresas hoje com dificuldade querem pouco as pessoas que se oferecem vão entrando. Então tem que ter uma seleção também, na minha opinião, tem que ter uma seleção mais criteriosa para que você seja mais assertivo.
2025, Marcelo, não foi um ano tão maravilhoso, tão pungente. A gente teve juro muito alto. Isso realmente não só trava o desenvolvimento econômico, como atrapalha muitos planos e projetos. Mas eu queria que você deixasse aqui 2 conselhos estratégicos para quem cresceu esse ano, para quem vai continuar crescendo. Porque, embora não tenha sido um ano magnífico, muita gente cresceu, vários setores se destacaram. Então, para quem está crescendo, 2 conselhos estratégicos do presidente da CDL-BH, do presidente do Sebrae Minas. Bom, o primeiro conselho eu não podia deixar de dar é você ter um amparo de uma associação, né, que você tenha confiança, seja de valor para o seu negócio, é que você vai ter esse amparo muito maior. Falando, quando você pensa em crescimento, você tem que olhar vários aspectos e uma associação pode te ajudar em muitos deles. Então, associação como a CDL, também uma entidade, uma organização igual o Sebrae, né, conforme o seu tamanho, o Sebrae também conversa isso com você, te dá várias dicas, inclusive de onde você quer estar, qual o melhor ponto na localização que você quer fazer na cidade. Então, se associe. O segundo é que realmente você aprofunde no entendimento do seu negócio. Eu citei aqui já, mas a localização que você vai ampliar o seu negócio, onde você vai abrir essa nova unidade, conversar com o órgão público para saber se não tem nenhum projeto de mobilidade, porque muitas empresas colocam o seu projeto, ampliam o seu negócio e aí tem alguma mudança de mobilidade que atrapalha todo o seu negócio, joga o seu negócio por água abaixo. Segurança, né, você entender e você ter o perfil de público que o seu negócio precisa e onde você vai abrir. Isso tudo são aprofundamentos que você tem que ter para sustentar o seu negócio cada vez melhor. Esse é Marcelo de Souza e Silva, presidente da CDL-BH do Sebrae Minas. Muito obrigado, Marcelo, por participar aqui conosco. Eu agradeço, Léo. Você falou que ia ter um tempo grande, mas foi rápido, né? É rápido. Conversa Quando é bom, boa, é rápido. Conversa boa, vai rápido. Eu queria te dar os parabéns para Itatiaia. É uma oportunidade, é um espaço em que a gente possa sempre estar falando aqui de negócios e muitas pessoas precisam estar ouvindo para aplicar esses conhecimentos no negócio e fazer o seu negócio crescer. Muito importante, né, valorizar o empreendedor, porque ele faz a função ali social também muito forte da empregabilidade, mas também da sua sustentabilidade da sua família. Então, espero que os empreendedores possam cada vez mais se capacitar, melhorar os seus negócios e fazer com que a gente possa tirar, né, Belo Horizonte, Minas Gerais, o Brasil, desse quadro que a gente está há muitos anos e que a gente consiga progredir cada vez mais. Obrigado. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Fique sempre de olho nas nossas redes sociais da Itatiaia. Aqui você tem um encontro marcado com grandes nomes, grandes histórias e grandes decisões no Itatiaia Negócios Cast.